Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal Civil e Processo Civil Sem Segredos com a Profa Camila. Bom, se você já viu o vídeo de apresentação, você já sabe que o objetivo aqui do meu canal é tratar de temas relacionados ao direito civil e ao processo civil, certo? Para você que presta concurso, para você aí que vai prestar a OAB ou mesmo para você que é curioso e quer saber um pouco mais sobre essas duas matérias, ok? Venham comigo, espero que gostem, né? Não esqueçam de assinar aí o canal e ativar as notificações para sempre que sair um novo vídeo você receber e poder aí me acompanhar e estar junto comigo aqui nesse canal. Bom, o tema da nossa aula de hoje, como eu já havia adiantado, esse primeiro momento eu quero falar de recursos no processo civil. Por que eu quero falar de recursos? Porque é um tema que muita gente comenta que tem dificuldade. E eu vou tentar aqui, espero que eu consiga, né? Mostrar para vocês que não precisa ter esse tema aí como um bicho-papão. Por quê? Porque existem meios que a gente vai conseguir identificar quando que vai se utilizar um recurso, quando vai se utilizar outro, e esse é o meu objetivo nessa aula de hoje, certo? Então, você vai falar de todos os recursos? Não, porque como eu quero fazer uma aula mais compacta, eu não teria tempo hábil para falar, por exemplo, dos recursos nos tribunais superiores, o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, nesse momento, a gente vai focar naqueles recursos que têm maior incidência nas provas e que são aqueles recursos ali, que são esses 4 recursos que eu já vou falar para você, tá bom? Em um outro momento, a gente fala sobre recursos nos tribunais superiores, para você poder aí complementar então esses estudos, certo? Então vamos começar. Eu trouxe aqui um quadrinho para vocês com os recursos em si, com todos os recursos, ou melhor, com os recursos que têm grande incidência no processo civil, e aí nesse quadro eu trago para você meios para você poder diferenciá-los, tá? Então o primeiro que eu vou falar com vocês é a apelação, tá? A apelação tá lá no 1009 do CPC. E aí eu já te falo, quando é que cabe apelação? Eu confundo apelação com um agravo. Eu sei, muito possível disso acontecer. Mas pensemos o seguinte, quando é que a pessoa pode apelar? Seja o autor, ou seja o réu, ou seja aquele terceiro ali que ingressou no processo. Quando é que cabe a apelação? A apelação cabe da sentença. Sentença é aquela decisão que o juiz pode ou não resolver o mérito, mas que de qualquer forma ele encerra ali um determinado momento do processo. E por que eu tô falando que ele encerra um determinado momento? Porque quando a sentença for proferida no processo de conhecimento, o processo pode continuar ali para o cumprimento de sentença. E aí lá na frente o juiz vai dar uma outra sentença encerrando a fase do cumprimento de sentença. Então não há problema que tenham 2 sentenças. O que a gente precisa ter em mente é que algo foi encerrado ali, né? Então eu tenho, por exemplo, uma ação em que o autor pedia alimentos ao réu. Tá, o autor era filho do réu e pede alimentos ao réu. Quando é que vai ser proferida a sentença? E eu tô dando esse exemplo porque na hora do agravo a gente vai conseguir visualizar bem também. Bom, quando o juiz determina, ele julga ali, depois de toda a fase de provas e tal, o juiz julga. E aí ele julga procedente a ação, determinando que o réu tenha que pagar ao autor o valor de um salário mínimo ao mês. Ok, temos uma sentença que resolveu o mérito. Dessa sentença, estando ali o réu insatisfeito com ela, não podendo pagar esse valor de um salário, ele entra com o quê? Ele interpõe o quê? A apelação, certo? Agora não, a gente já tá num processo que está na fase de cumprimento de sentença, tá ok? Aí na fase de cumprimento de sentença acontece o seguinte, o executado, né, ele deposita o valor ali cumprindo aquela obrigação a que ele foi submetido. Certo? Ok. O juiz pega e julga ali aquela fase, determinando que houve o cumprimento de sentença e que não há nada ali a mais a se deliberar naquele processo. O juiz extinguiu aquele momento, encerrou aquela fase, encerrou. Vai caber apelação, eventualmente, ali, se uma das partes, se a parte contrária estiver insatisfeita com o valor que foi depositado pelo réu, enfim, cabe apelação. Então a gente tem que ter em mente que a apelação é aquele recurso que cabe da sentença. Sentença é a decisão do juiz que coloca fim ou não ao mérito, tá?
tá? E eu já vou falar por quê, mas que a gente tem que ter em mente que encerrou uma fase do processo. E por que eu falo muito colocou fim ou não ao processo? Porque a gente tem duas situações em que serão proferidas sentenças. Situações previstas no 485 do CPC e no 487. Esse assunto fica para um outro momento, em que a gente vai falar das sentenças das situações em que o juiz não resolve o mérito, tá? Ou das situações em que o juiz resolve o mérito. Porém, em ambas as situações são proferidas sentenças. Por quê? Porque o juiz, entrando no mérito ou não, ele encerra uma fase do processo, certo? E dessa decisão cabe apelação. Mesmo que o juiz, então, não tenha analisado o mérito, mas ele deu uma sentença, cabe apelação? Cabe apelação, certo? E aí, então, mais algumas informações do quadro. Prazo da apelação, 15 dias, tá? 15 dias a partir do momento em que foi ali publicada a sentença, em que as partes tiveram ciência da sentença, tá ok? Bom, cabimento da sentença, já falamos bastante sobre isso, e aqui endereçamento, muita atenção, porque a apelação, ela é endereçada ao próprio juiz que proferiu a sentença. Porém, veja, ele não vai analisar a apelação. Quem vai analisar a apelação é o tribunal, certo? É a segunda instância ali do juiz. Então, o juiz está na primeira instância, a segunda instância é quem vai julgar a apelação, que é o órgão colegiado, tá bom? Mas o endereçamento é para o juiz, certo? Não esqueça disso. Aí passamos então para o agravo de instrumento, que está lá no 1015 do CPC. Aí eu te falo, muita gente confunde a apelação com o agravo, mas vamos tentar aí resolver essa situação para não confundir mais. Quando é que cabe o agravo de instrumento? Lembra na mesma situação lá dos alimentos que eu te falei? Pois bem, nessa situação, quando a parte entra ali com um pedido de alimentos, o que acontece é o seguinte: vamos pensar, né, uma criança que precisa se alimentar, por óbvio, né, a partir de agora, né, o pai já deveria estar ajudando, o pai ou a mãe, tá? Que a gente sabe que a maioria das situações a guarda fica com as mães e os pais é que pagam pensão, mas também pode ser o inverso sem problema nenhum, e aí é só pra gente ter o exemplo, tá? Bom, a mãe, representando a criança, entra com a ação e ela pede, desde logo, que sejam fixados alimentos provisórios. Alimentos provisórios são aqueles alimentos que o juiz já fixa desde agora, afinal a criança precisa se alimentar, certo? Ok, nesse primeiro momento o juiz já fixa, por meio de uma decisão, que os alimentos devem ser pagos em um salário mínimo. Essa decisão, eu te pergunto, é a sentença? Não, porque o juiz não encerrou o processo acabou de começar. O que o juiz deu? Ele deu uma decisão em que ele julgou ali, em que ele decidiu determinado ponto, mas ainda não de forma definitiva. Ele julgou aquele ponto, determinando ali que o pai comece a pagar a partir de agora, né, a partir do momento em que ele for citado, um salário mínimo de pensão para o filho. Perfeito. E aí eu te pergunto, essa decisão do juiz foi uma sentença? Não. Por quê? Porque não encerrou ali nenhuma fase. Essa decisão foi uma decisão que a gente chama de interlocutória, tá? Uma decisão que ocorre no meio do processo em que o juiz analisa, ele decide um determinado ponto do processo. Pois bem, vai caber apelação dessa decisão? Não, vai caber agravo de instrumento, certo? Então, o réu, se ele, por exemplo, não pode pagar um salário mínimo, ele está desempregado ou ele recebe apenas um salário mínimo nas atividades laborativas dele, ele tem como pagar um salário de pensão? Não tem como. Então, o que ele faz? Ele interpõe o agravo de instrumento, entendeu? Essa é a diferença entre a apelação e o agravo. Tem uma outra diferença. O prazo é de 15 dias também, certo? A hipótese de cabimento, então, é dessa decisão aí que foi dada no meio do processo e que decidiu alguma coisa aí do meio do processo, e aqui é o ponto que eu quero chamar sua atenção. A quem é endereçado o agravo? O agravo é endereçado ao tribunal. O agravo já vai ser endereçado, então, àqueles desembargadores, tá? Que são juízes, mas a gente chama de desembargadores porque estão na segunda instância e são eles que vão analisar o agravo. Então, veja, a diferença importante entre apelação e agravo é que o agravo já vai direto para o tribunal, que é quem vai decidir ali se mantém a decisão do juiz que o pai deve começar a pagar imediatamente um salário mínimo ou não, se ele muda essa decisão. Lembrando que é uma decisão ainda provisória,
tá? Mas se o agravo tiver provimento, essa decisão vai modificar ali, né? Vai ser modificada e aí o pai vai ali ter que cumprir. Se de repente, vamos pensar, o tribunal dá provimento ao agravo e determina que um salário mínimo realmente é muito, que o pai tem que pagar meio salário mínimo até ali que seja proferida a sentença. Isso vai acontecer por meio do agravo. E aí eu te falo, mas e aí lá na frente o juiz vai decidir? Ele pode decidir diferente disso? Ele pode, no momento em que foi proferido o agravo, o juiz tem que acatar. Claro, até porque quem deu a decisão é o tribunal que está acima dele, né? É o velho manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o juiz vai ter que acatar. Mas lembrando que esse recurso foi em face daquela decisão ainda interlocutória. No final, o juiz pode dar uma sentença e, mais uma vez, determinar que então os alimentos devam ser de um salário mínimo? Pode. Do período em que foi julgado o agravo até a sentença, os alimentos ficaram então como meio salário, na hipótese do agravo ter sido ali acolhido, certo? E aí o juiz pode julgar diferente disso e aí o juiz julgando, aí é que cabe a apelação, tá? Então pode acontecer da parte entrar primeiro com agravo e depois ela ter que entrar com apelação lá no final, isso é normal. Certo? Então aí estão as diferenças chaves para você não confundir apelação e agravo. Legal? Aí eu te falo sobre o agravo interno. Pro outro agravo, calma. Muita calma nessa hora. O agravo interno, ele é um recurso que vai caber ali no âmbito do tribunal, tá? Então veja só, no nosso exemplo do agravo de instrumento, a parte interpôs o agravo de instrumento. Interpôs aonde? No tribunal, certo? Certo. Aí a parte, né, o pai da criança, né, a parte ré, que é o agravante que entrou com o agravo, ele já quer desde logo que aquela decisão de um salário mínimo seja reformada. Ele não tem condição de nos próximos dias ter que pagar um salário mínimo. É possível isso acontecer? É. Aí ele faz um pedido lá no agravo para que desde logo o tribunal já, né, o relator, presta atenção nessa pessoa, o relator, que ele já diminua para meio salário mínimo desde agora, assim que o recurso for protocolado, que esse pedido dele ali já seja acatado no sentido de suspender a decisão do juiz que fixou ali os alimentos em um salário, certo? E que ele já possa pagar meio salário mínimo. Tá, mas aí você pensa, gente, tem toda uma burocracia, né? Quando a gente fala em colegial, em tribunal, a gente tem um órgão colegiado. Esses julgadores ali, que geralmente são 3, eles têm que se reunir para julgar o agravo ali do pai da criança. Tá, mas o pai da criança, ele fez um pedido ali para que seja concedido o efeito suspensivo. Calma, eu tô confundindo. Não, vá com calma. Esse efeito suspensivo é para tentar desde logo que o tribunal já fale, para tudo. O pai não pode pagar um salário mínimo, certo? Certo. E aí, como tem toda essa burocracia de ter que ali designar a sessão, reunir aqueles julgadores, a gente faz o pedido, e eu digo aqui, né, os advogados fazem o pedido para que já seja concedido esse efeito desde logo. Que é, qual efeito? Suspende aquela decisão do juiz e já autoriza que o pai pague um salário antes daquele colegiado ter que se reunir. E quem é que dá essa decisão? O que eu falei agora há pouco, para você não esquecer de que sujeito? O relator. O relator é o primeiro, lembra? Nós temos um órgão colegiado em que temos 3 julgadores. Um desses julgadores é o relator, é aquele que recebe o processo, ele é o responsável pelo agravo. Os demais, eles vão participar do agravo? Vão, à medida que eles vão dar os votos. Eles vão dizer se eles acham que aquele recurso deve ser acolhido ou não. Tá? Isso vai acontecer, mas nesse primeiro momento quem recebe é o relator, e aí o relator ele diz, não, o réu não há aqui nas razões do réu motivos para que desde logo ele já venha pagar meio salário mínimo. É necessário aguardar o julgamento do agravo, ou seja, aguardar um momento em que todos os 3 vão se reunir e vão analisar. Desta decisão do relator, que é aquela decisão bate-pronto, o relator recebeu, já analisou, já disse que não vai ser um meio salário mínimo a partir de agora, dessa decisão caberá o agravo interno, tá?
15 dias também, só que é um recurso específico que cabe sempre de uma decisão proferida pelo relator. Por quê? Porque o nosso objetivo ao interpor um recurso é que o órgão ali, é que a Câmara julgue, que os 3 julgadores deem uma decisão. Mas existem situações em que o relator tem que falar logo. Eu não concordo com a decisão do relator. Poxa, eu não posso pagar um salário mínimo, isso, né? Ali o pai pensando. Ele pode, então, entrar com recurso? Pode, é o agravo interno, tá? E o agravo interno também é encaminhado ao relator, só que dessa vez quem vai julgar é o órgão colegiado. Afinal, eu quero ouvir o que os outros 2 vão falar do meu pedido, certo? Sempre que houver uma decisão que o relator, no âmbito do tribunal, ele dê essa decisão ali sozinho, ele tem competência sim para dar algumas decisões, mas eu posso não concordar com elas, então eu interponho agravo interno. Certo? Essa é a diferença. Tem agravo interno na primeira instância? Nananina, não. Precisa ter um órgão colegiado em que haja ali mais de um julgador, tá? Que vai então definir uma questão. Não esqueça. E para fechar essa aula, vou falar do embargos de declaração, que estão lá no 1022. E dentre os recursos, os embargos são os mais simples. Por quê? Porque o embargos vai caber sempre que aquela decisão, e aí pode ser uma sentença, um acórdão, que é lá do tribunal, uma decisão interlocutória, sempre que as decisões tenham ali algo que não ficou claro, algo que ficou confuso, algo que ficou ali contraditório, algum ponto que o juiz não se manifestou, portanto ele foi omisso. Eu faço o quê? Eu vou opor embargos de declaração. Eu vou apresentar esse recurso para que aquele que proferiu a decisão, o juiz, o órgão colegiado, enfim, para que eles esclareçam aquele ponto que não ficou legal. Então, veja, o embargos de declaração, ele vai caber sempre que houver, isso lá nos termos do CPC, uma obscuridade, uma contradição, uma omissão ou um erro material. Inclusive, quando houver um erro material, no caso de uma sentença que o juiz ali determina que a parte deve pagar uma obrigação em 10 mil reais, quando na verdade era 1.000 que deveria estar. Mas o juiz colocou um 0 a mais ali, e aí ficou 10 mil. Tem um erro material aí? Tem um erro material, muitas vezes um erro de digitação apenas. E aí, então, vai ser oposto os embargos de declaração. Outro ponto que eu quero chamar a sua atenção. A quem é endereçado os embargos? Ao próprio juiz ou à própria Câmara, se for ali, por exemplo, um julgamento de um órgão colegiado. Os embargos sempre vão ser encaminhados e julgados por aquele que deu a decisão. Afinal, eu quero que ele esclareça o que ele falou e eu não entendi. Eu quero que ele esclareça aquele ponto em que ele foi omisso. Portanto, quem é que pode decidir esse recurso é ele mesmo. Por isso que o embargo de declaração é o mais, digamos, diferentão dos recursos. Porque, além dele ser ali um tanto mais simples, ele vai fazer com que o próprio que deu, aquele próprio magistrado que deu, ou o próprio órgão colegiado que deu a decisão, se manifeste sobre o que eu estou falando nos embargos, que é algo daquela decisão que ele deu que não ficou legal, né? No meu ponto de vista, não ficou legal, não ficou claro, ficou omisso. Pode ser, ficou contraditório, começou falando uma coisa, terminou falando outra, não entendi, quero que ele esclareça, então apresento embargos de declaração. Os embargos têm também a questão do prazo, justamente por eles serem mais simples, eles têm um prazo de 5 dias. Da data em que saiu a decisão, a parte tem 5 dias para apresentar esses embargos e requerer então que sejam feitos esses esclarecimentos, certo? Bom, é isso que eu tinha para falar para você sobre recursos. Lembrando que estes são os recursos aí que eu optei para tratar nessa aula, porque são aqueles recursos que têm maior incidência. A gente vai, num outro momento, estudar lá os recursos dos tribunais superiores. Esse é, digamos, o chute inicial aqui para o nosso canal Civil e Processo Civil Sem Segredos, com a profa Camila. E eu espero que você tenha realmente visto que os recursos podem ser estudados sem segredos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Você mande aí, se ficar com alguma dúvida, mande aí nos comentários, que eu quero saber, eu quero te ajudar a esclarecer. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até lá!